Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Versão da História. Qual a diferença entre reino e império? Antes de começar, não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Costumamos nos questionar sobre a diferença entre reino e império, e quem seria mais poderoso, um rei ou um imperador? Considera-se reino uma unidade populacional de um mesmo povo com uma mesma cultura, enquanto o império é a reunião de povos diversificados com diversas culturas. Dessa forma, seria mais poderoso quem tivesse a maior população com disposição a formar um maior poder militar. Porém, na realidade, na prática, não é bem assim. Tomando como exemplo de império o Império Romano, temos o exemplo de um domínio sobre uma grande extensão territorial que aumenta consequentemente o número de povos sob domínio. Essa grande extensão territorial acabava por englobar um número diverso de povos e de culturas diferentes, todos sob um mesmo governo. Porém, temos outros exemplos de impérios que eram denominados reinos. Um exemplo é o Reino Britânico, que foi considerado o maior império do mundo no século XIX, mas seu líder nunca foi um imperador, sempre foi um rei ou uma rainha. O Reino Unido é constituído por 4 países: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. 4 espaços próximos com culturas parecidas, com pequenas diferenças de costumes regionais. Algumas das antigas colônias inglesas optaram por continuar como sendo parte do Reino Unido, mas de forma independente, fazendo parte da Commonwealth. O Brasil não ficou de fora dessa modalidade. Após a derrota de Napoleão Bonaparte, os líderes europeus foram redefinir o território da Europa pós-napoleônica. A coroa portuguesa estava no Rio de Janeiro e, como forma de se fazer representar na reunião em Viena, Dom João VI de Portugal criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, reino que englobava colônias portuguesas e territórios autônomos, com sede no Rio de Janeiro. Caso tivesse permanecido, hoje o Brasil poderia fazer parte de uma Commonwealth com países de língua portuguesa. Em ambos os casos, temos reinos com grande extensão territorial englobando culturas diversas, o que caracterizaria impérios. Dom Pedro I, após a independência do Brasil, mudou a denominação de Reino do Brasil para Império do Brasil, considerando a grande extensão territorial e diversidade de culturas existente no país, inclusive com línguas diferentes. Mas o fato é que rei e imperador, reino e império são denominações a serem adotadas, não necessariamente respeitando os critérios que foram ditos. Durante a Guerra Fria, os ímpetos imperialistas que muitos achavam terem acabado com o fim da Primeira Guerra Mundial reacenderam com uma guerra imperialista entre Estados Unidos e União Soviética. Enquanto Estados Unidos tentava impor influência através da política e da economia, usando mesmo a força para isso, a União Soviética fazia o mesmo, mas, por ter um modelo econômico menos atrativo, se utilizou da força para invadir e anexar países, no melhor modelo imperialista romano. Por ter um excelente meio de propaganda, passou-se para a história que os Estados Unidos são imperialistas, e não eles. Isso perdura até os dias de hoje. Mas os Estados Unidos são imperialistas tanto quanto a Rússia e a China, com a diferença de que a Rússia e a China voltaram a anexar territórios estrangeiros, como a anexação da Crimeia na Ucrânia ao território russo, enquanto a China põe em prática o maior projeto imperialista desde a União Soviética, utilizando de influência política, econômica e militar para se apropriar de países africanos e do Mar do Sul da China. No Mar do Sul da China, o país comunista instalou ilhas artificiais dentro da zona econômica exclusiva de países do Sul Asiático. Embora o seu domínio no Mar do Sul da China ainda não esteja consolidado, pois esses países invadidos reclamam à comunidade internacional os seus direitos enquanto nações soberanas e independentes, a China começa a investir contra o Oceano Índico, território de influência da Índia. Diante dos fatos recentes causados no mundo todo por influência chinesa, podemos concluir que a China é hoje um dos maiores impérios da atualidade, que tenta impor ao mundo os seus interesses, queira o mundo ou não. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Tem interesse em ver mais algum tema aqui no canal? Deixe aqui nos comentários.
Valeu e até o próximo vídeo.